Já pensou acordar de manhãzinha e ver o quintal da casa todo escancarado? Você pode até pensar assim, será que eu esqueci o portão aberto? Mas não, o portão nem tá mais ali, Pois isso tem acontecido com muita gente aqui em Curitiba e região. É a máfia do ferro velho que ataca na cidade. Na primeira parte da nossa reportagem especial sobre esse mercado clandestino, você vai ver como agem os ladrões do tipo coruja. Eles não passam a noite inteira acordados para furtar portões de madrugada. Tem muito mais. Veja a reportagem. Repare nessa imagem. A câmera de segurança de uma casa no bairro Fani registra o horário, 4h26 da manhã. Um carro passa e em cima dele um portão. Durante a madrugada, dificilmente há alguém fazendo uma mudança. Pois é, esse é o horário que os ladrões preferem agir. Nas últimas semanas, uma onda de furtos de portões, lixeiras e até de quadros de luz tem chamado a atenção das autoridades. Os casos acontecem em várias regiões da cidade quando as ruas estão mais vazias. E os crimes têm um motivo bem específico. O valor do ferro está mais alto e os compradores têm facilidade em se desfazer rapidamente desse tipo de produto. Aquelas pessoas que adquirem esse produto de crime acabam por responder, caso sejam donos de estabelecimento de sucata, vai responder pelo crime de receptação qualificada. Inclusive até por associação criminosa, a depender do número de envolvidos que estão na trama delitiva. Essas imagens são de um condomínio no bairro Rebouças. Foram 2 furtos de portões no mesmo lugar em um intervalo de 6 dias. Na primeira vez, o ladrão leva o portão nas costas. Na segunda, um homem com um carrinho para e leva o portão. Os moradores ficaram indignados. Esse portão novo ele foi chumbado, foi feito com uma segurança total, só que o malandro, quando ele vem, ele não interessa se está chumbado, se está... Ele dá um jeito e a força e leva mesmo. O caso deste condomínio chega a ser uma exceção, já que normalmente os ladrões procuram locais bem específicos. E geralmente os ladrões desses produtos, desses materiais, acabam procurando lugares que eles sabem que não vai ter nenhuma pessoa por perto. Por exemplo, procuram terrenos vazios ou que tenham casas para alugar ou para vender, justamente onde não tem nenhum morador. E aí que eles acabam cometendo esse crime. Essa lixeira aqui, por exemplo, num local de sucata, custa geralmente R$ 7,00. Já o portão tem um preço médio de R$ 20 a R$ 25, dependendo do peso. Valores pequenos, mas que esses ladrões acabam levando só durante uma madrugada vários e vários produtos. E a denúncia é que muitos ferros velhos acabam funcionando durante a madrugada, que é para justamente receber esses materiais. Essa imagem registra o exato momento em que o portão é levado. São 3 pessoas com 2 carrinhos de recicláveis. É quase 1h da manhã. 2 deles estão do lado de dentro, já serrando e empurrando o portão. Do lado de fora, o outro já se prepara para levar. Ele coloca o portão em cima do carrinho. A ação dura menos de 2 minutos. A Marilda é presidente do Conselho de Segurança do bairro Fani. Ele conta que os moradores da região já não sabem mais o que fazer para tentar se proteger dos furtos que estão acontecendo. Quase todas as noites, algum portão ou lixeira é levado pelos ladrões. Simplesmente coloco, arranco, vem com uma serrinha, serra o portão do lugar, coloca em cima desses carrinhos de reciclado e acabam levando para vender à noite. Isso é durante a noite, é meia-noite, é 3h da manhã, carrinheiro com carrinho e com portão em cima, é um absurdo. Nossa equipe conseguiu entrar em um ferro velho e constatou dezenas de portões e lixeiras que estavam lá, geralmente nos fundos. É difícil dizer quais produtos foram comprados de forma lícita, ou seja, com a permissão do dono desses materiais. O quilo do ferro é comprado atualmente por R$1, e se o valor sobe, os furtos ficam mais constantes. É uma coisa assim que deixa você inseguro o tempo todo, sabe? Então agora eu quase não durmo mais, porque ouvir barulho eu levanto para ver o que é.
E esse tipo de situação cria problemas em diversas áreas, né? Para as pessoas que acabam perdendo portão, lixeira, né? Ontem mesmo me contaram que na região do Boqueirão diz que está sumindo tudo quanto é lixeira. Não pode parar mais lixeira lá na frente de casa porque as pessoas levam. Quer dizer, é complicado. Eu passei 2 dias trânsito congestionado na Brigadeiro Franco com a Vicente Machado, porque tinham roubado uma tampa de um bueiro, bem na esquina. E aí até repor aquela tampa ali, 2 dias eu passei ali, um trânsito complicado por causa disso, né? Tem que botar aqueles cones, porque é para evitar um acidente. E aí complica o trânsito, complica a vida de todo mundo. Mas eu já vou voltar nesse assunto, porque tenho novidades para você. Inclusive, o doutor Tiago Dantas está aqui, da Delegacia de Furtos e Roubos. Eu quero conversar com ele sobre esse assunto. E você pode participar. Se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua região, se você está sofrendo com isso também, manda mensagem para nós aqui agora. Conta já o que está acontecendo aí. 999-26-1598. Vamos aproveitar que o delegado está aqui, vamos conversar com ele. 999-26-1598, tá bom? Quero continuar falando aqui das tampas, bueiro, a máfia do ferro velho. Isso tem trazido grandes prejuízos, né? Para as casas, para as famílias, para as empresas, né? Para o setor público. Aquela tampa de bueiro, para você ter uma ideia, aquela tampa, né? Ela custa aí para a Sanepar, né? Para a Copel, na faixa de R$500. E os caras, sabem por quanto que eles vendem aquilo ali no ferro velho? 30, 40 reais. 30, 40 reais. Aqui, ó, pra você ter uma ideia, aqui na região do SIC, isso aqui, ó, dados da prefeitura do mês de maio. 70 peças roubadas. Você imaginou o prejuízo que dá, gente? Aí, ó, aí a regional deixa de fazer uma obra importante, de fazer uma ponte, de recuperar uma rua. Por quê? Porque tem que voltar, né? As empresas precisam repor. Bairro Novo, Cajuru, Boqueirão, 29 peças. Olha quanto que a gente tem aqui, ó, de prejuízo. Tem aqui, ó, prejuízo aqui, ó. Esse ano já foram 21 tampas. Só a Copel aqui, ó. R$ 22.908. Aí isso vai aparecer aonde? Na sua conta de luz. É verdade. É verdade, porque a empresa, ela teve esse custo a mais. Isso vai aparecer na sua conta de luz. Então, quer dizer, isso é um problema sério que atinge a todos nós e que nós temos que combater. Doutor Tiago Dantas está aqui, Delegacia de Furtos e Roubos. Doutor, qual é a maior dificuldade que vocês têm tido para combater esse tipo de crime? Boa tarde. Boa tarde, Jasso. A grande dificuldade é identificar, de fato, quem são os autores, né? As investigações, quando tiveram início, percebemos que, num primeiro momento, eram apenas alguns funcionários do estabelecimento. No entanto, com o avançar das investigações, identificamos que são vários núcleos que praticam esse tipo de delito. Não só pessoas relacionadas diretamente às empresas, bem como pessoas, moradores de rua e usuários de drogas. Isso é importante deixar claro aqui, Jasso, que não são apenas os funcionários, são pessoas também que subtraem esses objetos para fins ali de vender por qualquer quantia, a título de para usar drogas, né? O doutor Tiago está falando, inclusive, né, sobre a investigação que ele fez. Inclusive, nós mostramos aqui, a época, inclusive, né, doutor, a investigação que foi feita, o trabalho que foi realizado pela delegacia, sob o comando dele. Doutor, e hoje, como é que a polícia está trabalhando hoje, doutor? Depois de todo esse trabalho de investigação que vocês fizeram, prenderam essas pessoas, continuam presas, como é que está isso, doutor? Na verdade, não é só o lado coercitivo de prender aqueles indivíduos. O que é importante deixar aqui é a ação de fiscalização que a Polícia Civil vem logrando, vem atuando com a finalidade de coibir esse tipo de comportamento, né? Não é somente aquelas pessoas que estão subtraindo. Se alguém está subtraindo, alguém está receptando esse produto. E aí, esse efeito pedagógico de verificar os estabelecimentos que receptam também tem um intuito de coibir essa prática criminosa. A polícia percebe um aumento nesse tipo de crime, doutor? Tivemos aí cerca de 5 ou 6 registros de boletim de ocorrência noticiando diversos fatos.
Só para você ter exemplo, num boletim de ocorrência foram noticiados cerca de 150 tampas subtraídas ao longo aqui da Grande Curitiba e região metropolitana. E aí, em virtude, né, do aumento aí da situação de pandemia que a gente vem vivendo, a vigilância diminui e, obviamente, os indivíduos ali tomam um pouco mais de coragem para praticar esse tipo de furto. Doutor, e o senhor percebe, assim, qual é a preferência das pessoas que roubam esse tipo de material? São duas vertentes, já se percebam. No primeiro momento, são indivíduos que se valem da empresa, né, que sabem um meio para retirar, como no exemplo lá da nossa investigação, os indivíduos usando roupa do estabelecimento, lá da empresa que presta serviço à concessionária, e ali subtraía para vender por qualquer quantia. Um ou outro aspecto são os indivíduos moradores de rua, que aproveitam o escasso monitoramento para subtrair para a troca de drogas ou outro tipo de empreitada criminosa. E, doutor, os senhores estão fazendo uma grande operação nesse sentido. Foram apreendidos objetos, identificadas pessoas, presas outras pessoas. O senhor teria como quantificar o resultado até o momento dessa operação? Foram recolhidas cerca de 18 tampas, né, dessa galeria subterrânea. Naquela operação foram presas 4 pessoas, sendo um proprietário de um estabelecimento em que receptava esses produtos subtraídos. No entanto, abrimos outras frentes porque descobrimos no andamento das investigações que outras pessoas também praticam esses furtos, ou seja, pessoas correlacionadas à mesma empresa que presta serviço para essa concessionária. E as investigações estão avançando para que a gente consiga identificar ali quem são os outros indivíduos. E ainda, doutor, foi possível identificar, esses objetos são furtados, receptados por esses ferros velhos, e a continuidade disso, o que se faz com esses objetos? Eles são encaminhados a outros lugares, são derretidos, enfim, essa continuidade da receptação? Ao que tudo indica, eles encaminham isso aí para uma metalúrgica que não conseguimos identificar ainda, para que ele possa ali derreter e ali recolocar no mercado espúrio, né? Mas, a princípio, esse produto, quando é apreendido, ele é restituído, obviamente, à empresa. Estamos já ainda em fase de restituição. As concessionárias não compareceram todas ainda para recolher esse material. No entanto, esse material encontra-se na delegacia um pouco ainda, mas a finalidade principal desses indivíduos seria derreter para que isso aí seja revendido de outras formas. Doutor, a gente sempre vê, pelo menos acompanha e percebe que o receptador, porque se não tivesse o receptador, se não tivesse a pessoa que comprasse esses ferro velho, né, a pessoa não sairia por aí roubando ferro, portão, né, lixeira na frente das casas, é porque alguém está comprando. E como é que a polícia investiga? Como é que a polícia chega nesses receptadores? Ou oriundo de uma investigação, conforme foi deflagrada nesse momento, ou então através de operações periódicas preventivas nos estabelecimentos, verificando se de fato ali há algum produto receptado. Por exemplo, a tampa de galeria lá, algumas delas vêm ali com a logo, ou Sanepar, ou outra concessionária de serviço público, e aí fica fácil de identificar a origem desse produto. Mas o crime de receptação, Jássio, como é importante aqui, né? Um crime contra o patrimônio, de fato, ele traz aí uma forma de coibir aquela pessoa que adquire um produto de origem criminosa e tem a pena de 1 a 4 anos. Muitas das vezes esse indivíduo, a princípio, né, é primário, mas deixa claro aqui, trata-se de uma receptação qualificada, até porque o indivíduo tem a sua finalidade laborativa e ele adquire esse produto oriundo de crime, né? A pena de 3 a 8 anos, naquele caso concreto, o indivíduo, além de responder pelo crime de associação criminosa, né? Porque eram 3 ou mais indivíduos ali na prática delitiva, respondeu ainda pelo crime de receptação qualificada.